Pois é, e o Guilherme Boulos falou uma coisa muito importante aí sobre essa tragédia que aconteceu em São Sebastião. E antes de colocar essa linha de pensamento do Guilherme Boulos, eu gostaria de convidar você aqui para acompanhar a nossa cobertura sobre essa tragédia lá no estado de São Paulo, na cidade de São Sebastião. Só para você ter uma pequena noção, foram publicadas aqui no nosso portal mais de 125 matérias, tá certo? Tá aqui o número, ó, sobre São Sebastião, sobre essa tragédia. Uma delas aqui, a mais atual, é Buscas por Desaparecido é retomada nesta sexta-feira em São Sebastião. O trabalho foi interrompido pelas chuvas devido a solo instável. Famílias desabrigadas de São Sebastião são encaminhadas para hotéis. A publicação, notícia de ontem. Rodovia Rio Santos ainda tem 14 pontos de interdição parciais. No dia 1º de março foi publicado também: chuvas ainda provocam deslizamentos e alagamentos em São Sebastião. Prefeitura alerta sobre doenças provocadas por água contaminada. Ainda no dia 1º de março também foi publicado: especialistas alertam que é preciso repensar o gerenciamento costeiro. O problema ficou evidente com tragédia em São Sebastião. E várias outras notícias aqui, ó, da cidade de São Sebastião, com matérias aqui, com fotos do desastre, né, arrasador que foi acometido a cidade de São Sebastião, no litoral do estado de São Paulo. E o Boulos falou sobre essa tragédia e ele está chamando a atenção para um ponto aqui muito importante, que eu gostaria que você prestasse atenção no que o Boulos fala, a nível de ferramentas que nós vamos precisar ter, os governos mais especificamente precisarão ter, de controle e de prevenção, porque não dá para continuar como está acontecendo em diversas cidades. Agora foi São Sebastião, nós tivemos no ano passado Petrópolis, e depois também tivemos uma tragédia enorme na região serrana do Rio, em Friburgo principalmente, Teresópolis e tantas outras cidades ali da região serrana que tiveram uma destruição massiva. E o Boulos chama atenção para esse ponto que nós precisamos ficar atentos. Olha o que o Boulos falou a respeito desse assunto aí, e ele tentou trazer uma abordagem que precisa mudar. A abordagem governamental para esse tipo de situação precisa mudar. Vamos ouvir o Guilherme Boulos. Como apontou o professor Eduardo Mendiondo, da USP, abre aspas, o clima está mudando, com maior magnitude e com maior frequência de ocorrência de extremos. Os modelos precisam ser atualizados de forma constante, em escala global e em regiões específicas, com microclima e dinâmicas peculiares, como é o caso da Serra do Mar e da Baixada Santista. Aprimorar os instrumentos é importante, mas não adianta só prever as chuvas, porque nós temos um problema social e urbano de fundo. Basta olhar todos esses desastres. Quase sempre, os maiores prejudicados, os mais afetados, são os mais pobres. Isso não é por acaso, é porque, pela falta de uma política habitacional histórica no nosso país, muita gente não teve outra alternativa a não ser montar seus barracos e depois as suas casas em encostas de morro, em regiões sujeitas a deslizamento, sujeitas a risco, sujeitas a enchente na beira dos rios. Essa é uma realidade dramática que atinge milhões de brasileiros em todos os centros urbanos. Aliás, Paiva, esse caso do litoral norte acho que é um exemplo clássico. O litoral sul de São Paulo se tornou mais popularizado e o litoral norte, ao longo das últimas décadas, foi se elitizando. Então, gente muito rica foi estabelecendo casas, aí a especulação imobiliária entrou, se formou condomínios fechados, numa urbanização totalmente desordenada, sem qualquer planejamento nessas regiões. E isso criou uma demanda por serviço. Então as pessoas se estabeleceram, os condomínios se estabeleceram, atraiu mão de obra da construção civil, depois atraiu mão de obra de serviços, criou a necessidade de mais comércio nessas áreas, e uma população mais pobre foi levada para lá. E também sem qualquer alternativa de moradia. E aí foi as pessoas que se estabeleceram nas áreas de risco, na beira de morros, sem política pública. Inclusive, o prefeito de São Sebastião deu uma declaração agora essa semana para o UOL, dizendo que numa reunião
com representantes, moradores desses condomínios de luxo, sei lá eu, de Maresias, Buscanga, não sei exatamente onde, ali das praias, pediram para ele suspender a construção de um conjunto de moradia popular. Olha a cabeça. Ou seja, existe essa segregação, ela é funcional. Quer dizer, o pobre fica lá na encosta do morro, desde que longe de mim. Agora, construir um conjunto habitacional, uma Coab, um Minha Casa Minha Vida, aqui do lado do meu condomínio, vai desvalorizar. Essa é a lógica. Aí não pode, a né? segregação, esse desenvolvimento urbano segregador, que joga os mais pobres para as piores regiões, sem planejamento, sem urbanização. É isso que o Boulos chama aqui a atenção, e até então muita gente não sabia desse bastidor, de que o prefeito ali contou a reportagem do UOL, que o Boulos reproduz, né, cita dessa reportagem, que os ricos pediram para que o prefeito parasse uma obra de um conjunto habitacional. Para quê? Para não desvalorizar os seus imóveis. E aí, quem sempre perde são aqueles mais humildes. Mas você observou que o Boulos diz ali, é preciso ter uma mudança nos instrumentos de prevenção, mas não é a única coisa que deve ser pensada a partir de agora. É preciso que o Estado comece a pensar de forma correta, de forma séria, uma estrutura habitacional, uma estrutura de controle de novas construções. Mas o importante é que se evite isso com programas habitacionais. Esse é o grande desafio do Brasil e é muito complicado. Por mais boa vontade que tenha, o déficit habitacional é gigantesco no país. Esse é o Guilherme Boulos, eu sou Maurício Júnior, esse é o ND1 Play, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, comente e principalmente inscreva-se no nosso canal para você ficar por dentro de todos os outros conteúdos que serão publicados no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.